Olá pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Nesse vídeo eu vou falar sobre substâncias inorgânicas, tá? Faz parte do estudo sobre a bioquímica celular, ou química da célula, como costuma ser chamado por aí, tá? Bom, para começar, a primeira substância orgânica que é bom a gente falar é a água. A água é uma substância inorgânica bastante fácil de se encontrar em qualquer ser vivo. A substância inorgânica água é um excelente solvente, isso é uma das características importantes que ela tem, e por causa disso ela movimenta toda a vida que nós conhecemos, a vida aqui no nosso planeta, certo? Então, olha só aqui, ó. Ela é um solvente excelente, considerado um solvente universal, pelo simples fato dela dissolver várias coisas dentro dela, ou seja, várias substâncias se desmancham e são diluídas dentro da água, tá certo? E isso faz muito sentido para a importância que a água tem como substância inorgânica. Repare bem nesse visual, nesse resumo, como isso acontece. Olha, a água ela é um solvente universal natural, certo? E ela é um solvente universal no estado líquido, certo? No estado líquido. Então, esse estado físico em que ela se encontra, faz dela um solvente. E isso vai dinamizar bastante o funcionamento das células, tanto das células dos animais como das células dos vegetais, certo? Então, olha só, o estado líquido é uma condição fundamental para a vida como nós conhecemos, né? A vida como nós a conhecemos é a vida aqui no nosso planeta. Então, o nosso planeta, ele é repleto de vida, certo? A única referência que nós temos de vida é a vida aqui do nosso planeta. Então, a gente sabe que todos os seres vivos deste planeta onde nós vivemos, eles são plenamente satisfeitos em suas necessidades vitais pela água, ou seja, eles são dependentes da água no seu estado líquido. Se existe alguma forma de vida em outro lugar do universo que não precisa de água, nós não conhecemos. Portanto, o que importa é o nosso referencial, ou seja, a vida que nós conhecemos é a vida aqui do nosso planeta. E a vida aqui no nosso planeta é dependente da água no seu estado líquido. Então vocês vão entender por que ela é tão dependente nesse estado físico líquido, certo? Então, olha só, ela é fundamental e isso depende do seu estado líquido por algumas razões. Vamos colocá-las aqui para a gente poder fazer assim a ligação entre uma função e outra. Então, por que ela é fundamental? Primeiro, ela é um ótimo solvente natural. Isso é o ponto inicial, é o ponto de partida para a gente entender a importância dela para a vida, certo? Outra coisa, olha só, sendo ela um solvente universal, ela transporta substâncias dentro e fora da célula. Se ela não estivesse no seu estado líquido, ela não faria esse transporte. Olha só, o estado líquido da matéria é um estado excelente para a movimentação. Vocês podem reparar que a água ela se movimenta, né, com bastante facilidade e ela penetra em vãos, em frestas, né? Isso quando a gente vê ela aí, quando cai na chuva, certo? E vai se espalhando pela superfície do planeta. Então, essa facilidade que ela tem em transitar por vários ambientes é pelo fato dela ser líquida, certo? E, sendo ela um solvente de várias substâncias químicas, estas substâncias se dissolvem na água.
E a água, ao se movimentar, ela acaba transportando estas substâncias, ok? Então ela transporta substâncias dentro e fora da célula. Dentro da célula, porque a parte de dentro da célula, aquela região que a gente conhece como citoplasma, é uma região que tem muita água. Então, aquele material que está lá dentro da célula, ele está num movimento constante, que a gente chama de ciclose. Então, aquele gel, né, com bastante água que tem dentro do citoplasma da célula, ele tem um movimento, certo? Um movimento que acontece lá. Então, por que ele tem essa facilidade em se movimentar? Porque tem água. Então, esse movimento que a gente chama de ciclose transporta substâncias dentro da célula. E fora da célula? Fora da célula você tem, por exemplo, o sangue, né? O sangue transporta substâncias fora da célula. Um exemplo, ok? Então, nutrientes, gases, excretas. Então, dentro da célula circulam nutrientes, gases e excretas. Fora da célula também circulam. Dentro da célula, quem é? É o citoplasma, o citossol, aquela parte líquida que faz a ciclose. E fora da célula, os fluidos como sangue, por exemplo, e linfa. Eles transportam substâncias fora da célula, tá? E também, olha só, aqui ó, favorece a ocorrência de reações químicas, pois moléculas em solução estão em constante movimento, ou seja, as substâncias que estão dissolvidas em água, elas não estão paradas, né, em inércia, elas estão se movimentando. Então, quando você joga uma substância dentro da água, essa substância, ela se agita, ela se movimenta conforme a água vai se movimentando. Isso aumenta a possibilidade dessas partículas se encontrarem. E ao se encontrar, elas podem sofrer uma reação química. Então, ela favorece a ocorrência de reações químicas. Toda substância, certo, mesmo sólida, diluída em água, ela tem maior chance de sofrer reação química, porque os reagentes estão soltos, diluídos naquela água e eles se encontram com maior facilidade. Ou seja, a água é um fluido ideal para facilitar o encontro das substâncias. Por quê? Porque essas substâncias estão dissolvidas dentro dela, tá? Ok, a outra coisa que a gente também tem aqui, olha, a manutenção da temperatura de animais e plantas. Quando a gente fala de manutenção de temperatura no animal, a gente entende que é o suor, né? Quando o nosso corpo esquenta, que a nossa temperatura se eleva um pouco mais, o que acontece? Ocorre a perda de água pelo suor, né, pela transpiração. E a água, ela acaba levando o excesso de calor para o lado de fora do corpo. Isso mantém a temperatura constante, então vai resfriando o corpo. Toda vez que você aumenta demais a temperatura do corpo, você tem um excesso de água saindo do seu corpo. E isso acaba resfriando o seu corpo e ele volta à temperatura normal. O mesmo é o que acontece com os vegetais. Os vegetais, eles também transpiram. Essa transpiração, essa movimentação de água dentro do vegetal, ela é causada pelo calor. Então, o calor incide sobre as folhas, por exemplo, e nas folhas existem poros, tá? Que são controlados por células especiais chamadas de estômatos. Na verdade, o estômato é um conjunto de células que formam uma espécie de poro. Ele se abre e a água vai embora. Então, esse movimento da água dentro da planta também depende do calor. Aumenta o calor, aumenta a movimentação de água dentro da planta também. Então, na planta também existe a manutenção da temperatura por causa da movimentação de água. Isso é a transpiração, certo? Ok,
Muito bem, tá aí, falei sobre algumas qualidades da água, né? Agora vamos pegar aqui um pouquinho da quantidade de água, né? Tem todos os seres vivos que nós conhecemos, eles possuem água. Então, mas e essa água? Onde ela está? Em que razão ela está dentro de um organismo? Isso depende muito de alguns fatores. Por exemplo, a idade daquele ser vivo e o tipo de tecido que aquele ser vivo tem. Ou seja, tem tecidos que precisam de mais água, outros precisam de menos água, tá bom? E a idade dele, tá bom? Então, por exemplo, os tecidos dos animais que são novos, jovens, têm mais água do que aqueles que são mais adultos ou mesmo velhos, certo? Então, por exemplo, tem aqui alguns casos aqui, ó. Quanto mais jovem for o organismo, maior será a taxa de água. Exemplo, o encéfalo de um embrião e o encéfalo de um adulto. Então, o encéfalo é o conjunto de órgãos formados por nervos que estão na cabeça. O cérebro, cerebelo, o tronco encefálico, que é a ponte e o bulbo. Então, tudo isso, toda essa massa de nervos que tem dentro da cabeça, a gente chama de encéfalo. No embrião, é 90% de água. Então, é muita água dentro do encéfalo da criança. Já no adulto, baixa para 75%. Ou seja, o encéfalo perde água, mas ganha partes mais sólidas. Os neurônios se multiplicam muito intensamente e vão substituindo aquela massa líquida que existia antes, tá legal? Ótimo. E aqui, tecido muscular e o tecido ósseo. Olha só a diferença. O tecido muscular, ele é ativo. O músculo, ele sustenta o corpo e ele promove também. Ele sustenta porque ele está ligado ao esqueleto. O esqueleto sozinho não sustenta o corpo, né? Então, quem mantém o esqueleto e tem equilíbrio é a musculatura, que está presa ao esqueleto. Mas como a musculatura é ativa, ela tem que contrair e relaxar. Então, ela precisa de uma elasticidade maior. E nada melhor do que ter água para facilitar esse movimento de vai e vem da musculatura, certo? Já o esqueleto, não. A função do esqueleto é dar a firmeza, a sustentação propriamente dita, o arcabouço, ou seja, a armação do corpo. Portanto, o tecido ósseo tem 45% de água, certo? Então, pessoal, se essa informação foi importante para vocês, compartilhem, dê um like. Olha, você encontra esse visual também na página do Facebook Biologia para Estudar, tá legal? Lá você encontra esse visual e aí você pode ir juntando esses visuais para facilitar o seu estudo depois. Um abraço para você e até a próxima. Tchau.